A gente vai fazer a correção de geografia. Tá Tia. todo mundo com livro, amor? É história e geografia. É história, ou é geografia, viu, amor? Tia, a tia vai deixar um tempinho para eu ler aquela página que a tia pediu Para você ler o seu texto? Ô, tia, eu posso ler um textinho? Vamos ver. Primeiro a gente vai fazer a correção, tá bom? Tá, Aí se der E tempo, aqui, eu posso ler? o texto que a senhorita trouxe é pequeno ou é grande? É pequeno. Então, vamos fazer o seguinte: quando terminar a correção, você vai ler seu texto, tá bom? E quando você terminar de ler seu texto, é a vez da Emily, tá bom? Mas Ok? ele tem, deixa eu contar aqui. Eles têm. tia, qual é a página? Página 112 e 113, meu amor. Tia, ele Olha. tem 10 bichinhos para ler. Só que essas 10 estrofes são bem pequenininhos. Pronto. Meu amor, tá certo. Quando a tia terminar, você pode ler, tá bom? Tia, posso Então, ler a gente... questão 3? Oi? Posso ler a questão 3? Pode, vamos lá. Quando chegar lá, você lê, tá bom? Então, vamos ver. A gente falou sobre relevo, não foi isso? Falamos sobre o relevo do Brasil. Aprendemos que o relevo do Brasil é um conjunto de saliências, né, da superfície do solo, de um determinado espaço geográfico, não é isso? Ou seja, as diferentes formas da superfície terrestre. Nós chamamos de relevo, ok? O relevo brasileiro ele é formado principalmente pelos seguintes tipos de variantes: planalto, planícies, depressões, chapadas e serras. Não foi isso que a gente viu no conteúdo passado? E a gente viu aqui na página 111 as definições de cada um, de planalto, planícies, depressões, chapadas e serras, né? Então, a gente conclui que o relevo do Brasil, o relevo brasileiro, é formado principalmente por esses variantes, né? Por esses seguintes variantes que a tia acabou de falar: planalto, planícies, depressões, chapadas e serras, né? O nosso relevo, ele está dividido, né, nesses seguintes variantes, esses tipos, né, de variantes, ok? E aí a gente vai para a correção, iniciar a correção, lá na página 112, onde a primeira questão fala assim: pinte de azul o que corresponde às paisagens naturais, e de vermelho o que corresponde às paisagens modificadas. Primeiro quadrinho: são aquelas nas quais existem elementos culturais que foram colocados por meio da intervenção humana. Então, esse quadrinho eu vou pintar de Vermelho. vermelho, porque essa paisagem ela foi modificada Vermelho. pela ação humana, né? Muito bem. São aquelas nas quais só existem elementos feitos pela própria natureza, sem a intervenção humana. Azul. Esse é Azul. Muito bem, azul, porque não teve nenhuma interferência humana, né? E aí, com essa simples atividadezinha aqui, eu entendo o quê? Eu entendo que a paisagem natural é aquela totalmente natural, sem a intervenção humana, não é isso? E a paisagem cultural é aquela que sofreu uma modificação, né, pela intervenção humana, ok? Questão 2. Complete as frases utilizando o grupo de palavras dos quadros. Ok? Aí tem 4 quadros, né? Quadrados aí com as palavras das quais a gente vai completar. Na A, todos os elementos
Todo mundo encontrou aí? Muito bem. Todos os elementos naturais e culturais que podem ser captados com o nosso olhar em um espaço faz parte de uma paisagem, né? Então, a paisagem é tudo aquele elemento que eu consigo, né, captar com o meu olhar, né? É paisagem. Então, todo mundo fez correto? A gente vai repetir para não ter dúvida. Todos os elementos naturais e culturais que podem ser captados com o nosso olhar é um espaço que faz parte de uma paisagem. Muito bem. Vamos para B. As paisagens são constituídas pelas formas, pelas cores, pelos odores e pelos sons dos elementos que nelas existem. Ok? Todo mundo pegou direitinho? As paisagens são constituídas pelas formas, pelas cores, pelos odores e pelos sons dos elementos que nelas existem. Ou seja, as paisagens, elas são diferentes, né? Ela tem sons diferentes, cores diferentes, odores diferentes, não é verdade? Então, ela se classifica, ela se constitui por isso, por esses elementos, né? Pelas cores, pelas formas, pelos odores e pelos sons. Eu não posso dizer que uma paisagem do campo é idêntica a uma paisagem de um litoral, de uma praia, né? Pode ter suas semelhanças, mas é uma paisagem diferente. Diferente por quê? Porque ela tem formas, cores, odores e sons diferentes. Ok? Opção C. As paisagens podem ser classificadas em paisagens naturais ou paisagens antrópicas. Nós já aprendemos isso, né, gente? As paisagens podem ser classificadas em naturais, que são aquelas totalmente natural, que não sofreu nenhuma modificação, né, pela a mão humana, e a antrópica é aquela paisagem que foi modificada pelo homem. Pelo humano. Oi, amor. Muito bem. Não tinha que você falou aí. Como é, Fernanda? A tia não É que entendeu. a tia falando das paisagens, né? Aí a tia falou do homem, aí eu falei do humano. Ah, tá bom. Muito bem. Então, D. Questão D. Opção D. Os exemplos de elementos naturais que existem numa paisagem são solo, água, plantas, animais, luz, calor do sol e ar. Não é verdade? Então, os exemplos de elementos naturais que existem numa paisagem são os exemplos de elementos naturais que existem na paisagem, né? O solo, a água, os animais e o ar. Diga, amor. A tia pode repetir a C? A C, posso sim. Vamos lá. As paisagens podem ser classificadas em paisagens naturais ou paisagens antrópicas. Pegou, meu amor? Peguei, tia. Ok. Pegou a D também? Não. Não, pois vai lá. Você vai repetir a D, tá bom? Certo. Os exemplos de elementos naturais que existem numa paisagem são o solo, água, plantas, animais, luz, calor do sol e ar. Deu certo? Sim. Ok.
Então, vamos lá para a questão 3. Ah, Yasmin pediu para fazer a leitura da questão 3. Foi, Yasmin? Foi. Pronto, meu amor, pode ler. Troque os códigos por palavra e responda às questões. A. São áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversa. Serras. Ok, muito bem. Então, na questão 3, ele está pedindo para fazer o quê? Trocar os códigos das palavras e responder as questões, né? Aí a gente vê os códigozinhos lá de serra, né? Como se fosse uma roda de transporte aí, serras. O outro código, uma florzinha, são os planaltos. Outro código, que é um quadradozinho lá, é depressões. Outro, a banda de lua, planícies. E outro também na forma de uma florzinha, chapadas. Aí na opção A tem assim: são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversa. E o código que tem é a roda. Então, nós temos de colocar o quê? Serras, não é isso? Muito bem. Então, são as serras, são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rocha da natureza diversa. É isso, são serras. Na B, nós temos o código lá de uma florzinha, né? São formas de relevo com grandes dimensões, que apresentam considerável altitude, topo relativamente plano e lados que podem ter diferentes inclinações, né? Isso são as chapadas, né? As chapadas, gente, elas são uma forma de relevo com grandes dimensões, né? Dimensões muito grandes que apresenta considerável altitude, né? Dimensões, né? A dimensão muito grande e a altitude também bem considerável, né? Onde o seu topo é relativamente plano. Quando chega lá em cima do topo, é plano. E os lados podem ter diferentes inclinações, né? Pode ter inclinações mais baixas e inclinações mais altas. Isso são as chapadas. Na opção C, são formas de relevos mais antigas e relativamente planas, entretanto, situadas em altitudes mais elevadas, né? O códigozinho é uma flor, então a gente coloca planaltos, né? E aí a gente aprende que os planaltos são a forma de relevo mais antigo, né? E relativamente plano. Entretanto, ele está situado em altitudes mais elevadas. Ou seja, quando ele diz que são relativamente planas, é porque são quase todas planas, né? Opção D. São formas de relevos essencialmente planas e formadas a partir do depósito de materiais vindo de áreas mais elevadas. E aí, isso são as planícies, né? Códigozinho é a banda de lua, e aí as planícies. Por que as planícies? Porque são formas de relevo essencialmente planas, né? As planícies, elas não são totalmente planas, elas são relativamente planas, né? Porque é uma parte plana, uma parte mais elevada. Uma parte plana, uma parte mais elevada. Então, isso são as planícies, os planaltos. Enquanto que as planícies, elas são essencialmente planas, né? É um terreno totalmente plano. E muitas vezes pode existir alguma elevação, mas essas elevações são a partir de depósitos de materiais, né, vindo de outras áreas, ok? A opção são áreas mais baixas em relação ao nível do mar, ou as áreas vizinhas. São as depressões, né? São aquelas que são as áreas mais baixas, né, em relação ao nível do mar, ok? E aí a gente conclui a nossa correção
não é verdade? E aí a tia vai ver agora a leitura, aliás, nós vamos ouvir agora a leitura do texto da Yasmin. Só que antes da Yasmin começar a leitura do texto dela, eu gostaria que vocês me falassem aí o que foi que vocês aprenderam sobre relevo, sobre o relevo do Brasil, né? Relevo do Brasil. Falem aí para a tia. Quais são os tipos variantes, né, de relevo? Quais são os relevos que se destacam no nosso Brasil? Está lá na página 111. Está bem explicado lá. Quais são os tipos de relevo? Vamos lá? Planalto, planícies, depressões, chapadas e serras. Certo. Então, esses aí são os tipos e variantes, né, de relevos existentes no Brasil. Ok? Vamos lá, Yasmin. Pode começar a leitura do seu texto. Tá. Estrelas cirandeiras. Era uma vez uma estrela no longe do céu, que ficava a observar umas crianças brincarem de ciranda lá embaixo na terra. Um dia de tardinha, as crianças brincavam na ciranda e a estrela lá do céu estava a olhar. Não tardou nem chegou a noite e a estrela queria cirandar. Olhou em redor de si e viu que seu terreiro era maior que o das crianças, não tinha limite de muros, era imensa a imensidão. Então convidou suas amigas para rodarem céu afora. As estrelas deram-se as mãos e formaram uma grande ciranda no céu. A lua olhou com brilho e cheia de vontade. Foi a próxima a dar as mãos, e ela, que sempre quis ser amiga do sol, perguntou se podia convidá-lo todos. Disseram que sim. A lua foi convidar o sol. Deu em enorme grito que foi ouvido para todos os planetas. Sol, vem cirandar com a gente. Mas quando o sol chegou, clareou tudo, ofuscou a lua e as estrelas. Era tanto brilho que já não dava para ver mais nada. Ele teve que voltar lá para o Japão. O vento foi chamado para refrescar o calor, deixado pelo sol, que ruía, e todos ouviam o ruído do vento. E com ele a lua e as estrelas na ciranda cirandavam felizes a rodar. De tanto girar, a lua acabou ficando tonta. Foi descansar sobre uma nuvem cor de prata. Só não podia dormir porque era noite e ela estava trabalhando. Mas as estrelas continuavam na ciranda a girar, céu para lá, céu para cá. O movimento do céu era tão intenso que chamou a atenção das crianças. Alegres gritavam, apontando para as estrelas cirandeiras. Os mais velhos também vieram ver e diziam todos que as estrelas pareciam cadentes. A calçada virou uma grande roda de história sobre cometas, constelações e estrelas cadentes. Reunidos, crianças, jovens e adultos, ouviam seus avós que, vez por outra, olhavam para o céu e faziam um pedido às estrelas.
Ok, muito bem, Yasmin. Gostei Ô, da tia, leitura. Oi, amor. amanhã eu posso trazer um poema? Se amanhã não tiver aula da tia. Amanhã tem, né? Bom, Aula da tia. amanhã tem aula da tia. Amanhã a tia tem história e geografia com vocês, viu? Ah, então amanhã eu trago um poema. Pronto, pode trazer, tá certo? Agora eu queria que alguém comentasse a leitura da Yasmin. Alguém pode comentar o que entendeu da leitura? Ninguém? Não acredito. Yasmin, Tia, é porque eu tinha oi, saído. hein? É porque eu tinha saído. Ah, Oi, daqui a tia. pouco você faz a sua, viu? Viu, Emily? Daqui a pouco você faz a sua. Deixa só a Yasmin comentar. Pode comentar, Yasmin. Tia, quem me deu esse livro foi a minha mãe. Foi? Muito bem. Eu estou vendo que vocês estão lendo em casa, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você não vai ficar na ociosidade, né? Sem praticar uma leitura, né? Porque as nossas aulas já estão sendo as aulas da forma que está sendo, né? Então, vocês em casa têm que procurar uma leitura. Ei, É tia, isso? eu tava Oi, lendo. amor. Aí, tia, quando eu li esse texto faz dias, eu fiz um pequeno resumo. É bem pequenininhozinho. Eu coloquei assim. Na terra esteira continuavam na ciranda a girar do céu para lá, céu para cá. O movimento no céu era tão intenso que chamou a atenção das crianças. Muito bem. Excelente, viu, Yasmin? Eu gostaria que outros alunos também, principalmente os que não estão participando, né? Principalmente esses que ficam caladinhos, podem trazer um poema, como a Fernanda vai trazer amanhã. Não uma coisa muito longa, não uma coisa muito longa, mas uma coisa pequena. Aí a gente vai dando um espaço, vai dando tempo para cada dia um participar. Então, amanhã fica certo na aula de história. A Na aula de Tia, história certo para Fernanda, ok? Agora pode ser tia, geografia. tia, Diga, eu Gutenberg. vou ver se eu acho um pra ler. Tá bom. Diga, Ana Lívia. Tia, eu posso trazer um poema um dia? Pode sim, tá bom? Agora, quando trouxer alguma leitura, você também vai explicar o que você leu, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai dar o tempinho para a Emily fazer a leitura do dela e a gente finaliza a nossa aula, tá bom? Nós temos 2 minutinhos. Vamos lá, Emily. Antes da Emily começar a leitura dela, a tia já disse para vocês que já tem atividade para vocês no Google Sala de Aula, para vocês passarem para o caderno, ok? Não tem atividade no livro, é no caderno. E amanhã, né? Amanhã nós temos geografia. Amanhã eu já vou fazer a correção dessa atividade, tá certo? E amanhã vocês podem, a Fernanda vai trazer, né, e o Gutenberg, não é isso? Diga, Isabela. Tia, amanhã eu posso trazer um também? Pode, traga. Viu? Eu vou dar um tempinho, tá certo? Então vamos lá ouvir agora o da Emily. Vamos, Emily, pode começar. Esperamos que ao realizarem a leitura, as famílias possam percorrer e refletir sobre os novos caminhos, sim, sintonizando com as transformações no processo de educação, na busca de uma educação infantil de qualidade. Importância da educação infantil, os primeiros passos. A educação infantil é a porta de entrada da criança na escola e tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. As primeiras
experiências são as que marcam mais profundamente a pessoa e quando elas são positivas, tendem a reforçar ao longo da vida as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e de responsabilidade. Ok, Emily? Muito bem, meu amor. Viu? A gente encerra a nossa aula, como a tia já falou para vocês. Tem uma atividade para vocês realizarem no Google Sala de Aula, passe para o caderno e amanhã a gente faz a correção, ok? Beijos, abraço e até amanhã. Tchau. Até amanhã, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Porque tenho vergonha. Minha tia Tchau, tia. Aí. Tchau, tia. O professor Edson precisa chegar cedo hoje. Tomara que ninguém esteja torcendo pra ele. Eu nem vi o professor Edson entrar. Aê! Oi, professor Edson. Ele já entrou. Oi, professor Edson. Oi, pessoal. Hello, good morning. How are you? How are you doing? How did you sleep last night? Como é que vocês estão? Olha, Fernando, olha aí, Fernando, tô te vendo pela primeira vez, Fernando, na câmera. Olha aí. Hello. Good morning, professor. Olha, eu não tinha reparado. Eu só ligo a câmera quando eu tô arrumada, assim. Ah, sim. Mas é bom ver o rosto de vocês, assim, pelo menos assim a gente não esquece, né? Bom dia, pessoal, bom dia. Hello, everyone. Good morning. Yeah, good morning, isso aí. Pessoal, só me confirma uma coisa, essa gravação, ela é da aula anterior ou ela já é dessa? Professor, Da anterior. Assim, então a gente não vai fazer a frequência ainda, tá bom? Espero o Roberto parar e começar de novo para depois fazer a frequência. Good morning. Certo? Good morning, Yasmin. Professor, eu fiz a página 86 e 87. Pronto, é ela que a gente vai... Ai, Que o a gente vai corrigir agora. Tudo bem, o professor passou a B, a C, a D e a E. Aí na página 87 o senhor passou a F, a G e a H, não foi? Exato. Passei foi muito, né? Professor, o professor não passou a questão 2, da 87. Da 87, porque ela tem que ser feita em sala, tá? No caso, eu que vou dar as instruções. É uma questão que você tem que ouvir o professor, tá certo? Entendi. Por isso que eu deixei só elas. Bom, pessoal, eu vou apresentar a tela porque eu vou fazendo a correção. Em vez de usar o chat, eu vou ficar usando a tela porque todo mundo vê, né? Deixa eu colocar aqui uma tela para vocês. Aquela velha telazinha em branco, né? Não? Pronto, até colocação, correção. Página. Caso vamos começar pela 86, né? 86. Todo mundo vendo? Tá tudo certo? Bom dia, Joana. Hello, Joana. Quanto tempo, Joana? Nunca mais lhe vi. Vamos lá, tá? A questão da página 86 dizia exatamente o seguinte, né? Where do you go when you... Ou seja, onde você vai quando você... Aí você tem as opções. A primeira diz assim, ó. Want to buy a bread. Que é o quê? Quer comprar um pão. Então é como se você